Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Isabela. Então, não usaste os preservativos que te dei e que brilham no escuro? Não. Desculpa. Tessa retribuiu o meu olhar desalentado com uma expressão divertida. Foi o nosso primeiro encontro. E onde arranjaste aqueles preservativos já agora? Numa festa de skate a que fui no mês passado. Tinha ido àquela festa com a esperança de que me arrancasse do marasmo que tomara conta da minha vida. Não resultou, mas saí de lá com um saco de brindes deliciosamente marotos que, entretanto, distribuíra pelas minhas amigas. Uma vez que passava por uma proibição autoimposta de me envolver com homens, tinha de viver a vida através delas, coisa bastante difícil quando as ditas amigas decidiam não colaborar. Tessa franziu a testa. Por que razão andavam a distribuir preservativos numa festa de skate? Porque aquelas festas se transformam em orgias enormes, expliquei. Eu vi alguém a usar logo um deles, no meio do rink de patinagem. Estás a gozar? Não estou. Abasteci a prateleira dos acompanhamentos, depois virei-me para endireitar os vários copos do bar. É uma loucura, não é? A festa foi divertida, apesar de ter visto algumas coisas que me deixaram traumatizada durante uma semana. Continuei a tagarelar, só parcialmente atenta aos meus movimentos. Depois de um ano a trabalhar no bar do Clube Valhalla, exclusivo para os membros mais ricos e poderosos do mundo, já fazia quase tudo de forma automática. Eram 6 da tarde de segunda-feira, habitualmente a happy hour noutros estabelecimentos, mas uma hora bastante morta no Valhalla. Eu e a Tessa aproveitávamos esse tempo para coscovilhar e conversar sobre o que fizéramos no fim de semana. Eu só trabalhava ali para ter um ordenado fixo enquanto não acabasse o meu livro e me tornasse numa autora publicada, mas era agradável trabalhar com alguém de quem gostava de facto. A maior parte dos meus anteriores colegas não passavam de idiotas. Já te falei do tipo superexibicionista? Perguntei. Era um daqueles que participavam sempre nas orgias. Isa. O meu nome saiu da sua boca de forma esganiçada e pouco característica da Tessa, mas eu estava demasiado lançada na história para parar. A sério, nunca pensei que um dia ia ver uma pila brilhar no escuro, metida num. Um pigarrear educado interrompeu a minha descrição. Um pigarrear educado e masculino que não pertencia de todo à minha colega favorita. Os meus movimentos pararam subitamente. A Tessa soltou mais um guinchinho perturbado, o que só confirmou as minhas suspeitas. O recém-chegado era um dos membros do clube, não a nossa gerente descontraída ou um dos seguranças que às vezes apareciam no bar durante as suas pausas. E a pessoa acabará de me ouvir a falar de pilas fluorescentes. Porra! Senti línguas de fogo a queimarem-me o rosto. Que se lixasse a conclusão do meu manuscrito, aquilo que mais desejava naquele momento era que a terra se abrisse e me engolisse. Infelizmente não senti nenhum mais ligeiro tremor de terra, por isso, depois de chafurdar na própria humilhação, endireitei os ombros, colei o meu melhor sorriso de funcionária nos lábios e virei-me. A minha boca mal concluiu a curva ascendente do sorriso antes de se imobilizar. Os músculos desistiram simplesmente como uma página web que não carrega. Porque ali de pé, a pouco mais de 1 metro, com uma expressão divertida e muito mais bonito do que qualquer homem tinha o direito de ser, estava o Kai Yang. Estimado membro do Conselho de Administração do Clube Valhalla, herdeiro de um império multimédia e multibilionário, dono de uma capacidade perturbadora para aparecer sempre a meio das minhas conversas mais embaraçosas, esse Kai Yang. Uma nova onda de vergonha espalhou-se pelo meu rosto. As minhas desculpas por interromper, disse ele, o seu tom de voz neutro sem atraiçoar o que pensava da nossa conversa. Gostava de pedir uma bebida, por favor. Não obstante a vontade avassaladora de me esconder debaixo do bar até ele se ir embora, não consegui evitar derreter-me um pouco ao ouvir o som da sua voz, profunda, suave e aveludada, com uma pronúncia inglesa tão elegante que seria capaz de envergonhar a própria rainha defunta.
Derramou-se na minha corrente sanguínea como uma dúzia de shots de um uísque potente. O meu corpo aqueceu. As sobrancelhas do Kai arquearam-se ligeiramente, e apercebi-me de que estava tão focada na sua voz que nem respondi ao pedido. Entretanto, a Tessa, essa pequena traidora, desaparecera para o armazém, deixando-me ali para me safar sozinha. Nunca mais lhe dou preservativos. Claro, é para já. Pigarreei e tentei aligeirar um pouco a tensão cada vez mais palpável. Mas receio que não possamos servir gin tônico em tons que brilham no escuro. Pelo menos não sem uma luz negra que os faça brilhar. Ele olhou para mim com um ar inexpressivo. Porque da última vez que me ouviste falar foi sobre sobre produtos de proteção, esclareci. Nada. Até podia estar a tagarelar sobre os padrões de trânsito na hora de ponta. Tal foi a reação que ele demonstrou. Pediste um gin tônico de morango porque eu estava a falar de outras coisas com sabor a morango. Enterrava-me ainda mais. Não precisava de relembrar o Kai de que me ouvirá falar sobre preservativos de morango durante a gala de outono do clube, mas tinha de dizer alguma coisa para desviar as atenções da minha conversa atual sobre a questão dos preservativos. Eu devia parar de falar de sexo no local de trabalho. Deixa lá, acrescentei rapidamente. Queres o costume? À exceção daquela vez em que quiseram um gin tônico, o Kai pedia sempre o uísque simples. Era mais previsível do que uma música da Mariah Carey durante a época natalícia. Não, hoje não, disse descontraidamente. Prefiro beber um Death in the Afternoon. Levantou o livro que tinha na mão para eu poder ler o título na capa puída. Por quem os sinos dobram, de Ernest Hemingway. Parece-me mais adequado. Inventado pelo próprio Hemingway, o Death in the Afternoon era um coquetel simples composto por champanhe e absinto. O seu tom verde iridescente também era o mais parecido com um pau que brilhava no escuro que se podia encontrar numa bebida normal. Semi-cerrei os olhos, sem saber se tratava apenas de coincidência ou se ele estava a meter-se comigo. Ele retribuiu o olhar fixo com uma expressão indecifrável. Cabelo escuro, feições bem esculpidas, óculos de armações pretas finas e um fato que lhe assentava tão bem que só podia ter sido feito por medida. O Kai era o epítome da sofisticação aristocrática e dominava na perfeição o estoicismo britânico que combinava com ela. Normalmente eu era boa a ler as pessoas, mas já o conhecia há mais de um ano e ainda não conseguirá ver o que existia por trás dessa máscara. E isto irritava-me mais do que queria admitir. Um Death in the Afternoon a sair, respondi finalmente. Atarefei-me a preparar a bebida enquanto ele se sentou no lugar habitual no extremo do bar, e tirou um caderno de notas do bolso do casaco. As minhas mãos fizeram todos os movimentos, mas a atenção dividia-se entre o copo e o homem que lia em silêncio. De vez em quando parava de ler e escrevia qualquer coisa. Isto não era invulgar. O Kai vinha muitas vezes até ao bar para ler e beber um copo antes de começar a agitação da noite. Invulgar era a hora que chegará nesse dia. Era segunda-feira à tarde, 3 dias e 2 horas antes da sua vinda semanal à quinta-feira. Ele vinha sempre nesse dia, a essa hora, e hoje estava a quebrar o padrão. O Kai Yang nunca quebrava padrões. A curiosidade e uma estranha falta de ar fizeram o meu passo abrandar enquanto lhe levava a bebida. A Tessa ainda estava no armazém e o silêncio tornava-se mais pesado a cada passo que dava. Estás a tirar notas? Pousei o coquetel em cima de um guardanapo e olhei de relance para o caderno dele, aberto ao lado do romance do Kai. As páginas cheias de uma caligrafia bonita e ordenada, a tinta preta. Estou a traduzir o livro para latim. Ele virou a página e escreveu mais uma frase sem sequer olhar para mim ou tocar na bebida. Por quê? Porque é relaxante. Pestanejei, certa de que o ouvirá mal. Achas que traduzir um romance de 500 páginas à mão para latim é relaxante? Sim. Se quisesse um desafio mental, traduzia um manual de economia. Traduzir ficção é algo que reservo para os tempos livres. Deu-me esta explicação casualmente, como se fosse um hábito tão comum como atirar o casaco para as costas do sofá. Fitei-o boquiaberta. Uau! Isso é, nem sabia o que dizer. Sabia que as pessoas ricas se dedicavam a passatempos estranhos, mas pelo menos costumavam ser excentricidades divertidas como organizar festas deslumbrantes para o casamento dos seus animais de estimação ou tomar banho em champanhe. O passatempo do Kai era simplesmente aborrecido. Os cantos da sua boca contorceram-se e a consciência abateu-se sobre mim, acompanhada de algum embaraço. Parece ser o tema do dia. Estás a dar-me tanga. Não inteiramente. Acho a tradução um exercício relaxante, mas não sou grande amante de manuais de economia. Já lidei o suficiente com eles em Oxford. Levantou finalmente os olhos para mim.
A minha pulsação saltou-me na garganta. Assim de perto ele era tão bonito que quase magoava olhá-lo. O cabelo preto e fino caía-lhe sobre a testa, emoldurando as feições que pareciam saídas de um clássico de Hollywood. As maçãs do rosto afiladas desciam até o queixo quadrangular e lábios esculpidos, enquanto os olhos castanho escuros cintilavam por trás dos óculos que ainda acentuavam mais a sua atraente expressão. Sem os óculos, a beleza do Kai podia parecer fria, quase intimidante na perfeição, mas com eles tornava-se acessível, humano. Pelo menos quando não estava ocupado a traduzir clássicos da literatura ou a gerir a empresa de mídia da família. Com óculos ou sem eles, não havia nada de acessível em qualquer uma destas atividades. A minha espinha fervilhou de sensibilidade quando ele estendeu a mão para sua bebida. A minha mão ainda estava sobre o balcão. O Kai não me tocou, mas o calor do seu corpo derramou-se sobre mim como se me tivesse tocado. O formigueiro espalhou-se, vibrou por baixo da minha pele e abrandou-me a respiração. Isabela? Agora que pensava nisso, por que razão precisava ele de óculos? Era suficientemente rico para fazer uma operação a laser. Não que estivesse a queixar-me. O Kai podia ser um pouco entediante e emproado, mas na verdade, o cavalheiro do outro lado do bar está a tentar chamar a tua atenção. Regressei à realidade com uma observação desagradável. Enquanto fitava o Kai, juntaram-se mais alguns clientes no bar. A Tessa regressara ao balcão, e servia um casal bem vestido, mas outro cliente esperava para ser atendido. Merda! Apressei-me a ir até ele, deixando o Kai e a sua expressão divertida. Depois, servi outro cliente e a seguir outro. Chegara a happy hour do Valhalla e já não tinha tempo para divagar a respeito do Kai e dos seus estranhos métodos de descontração. Ao longo das 4 horas seguintes, eu e a Tessa entramos num ritmo de trabalho familiar ao atender a multidão que ali se reunia. O Valhalla tinha uma lotação de 100 membros, por isso, mesmo nas noites mais agitadas, nada se comparava ao caos que costumava encontrar em alguns dos bares de rua em que já trabalhará. No entanto, os membros do clube exigiam mais cuidado, mais atenção e mais massagens no ego do que a generalidade dos rapazes universitários ou das despedidas de solteiras já ébrias. Quando o relógio bateu às 9 da noite, estava prestes a colapsar de cansaço e super agradecida por, naquela noite, só fazer meio turno. Ainda assim, não resisti a olhar de vez em quando para o Kai. Normalmente, ele saía do bar 1 ou 2 horas depois de ter chegado, mas continuava ali, a beber e a conversar descontraidamente com outros membros, como se não existisse outro lugar onde quisesse estar. Algo se passa. Pondo de parte o dia em vulgar para ir ao clube, o seu comportamento saía fora do padrão habitual, e quanto mais o observava, mais sinais identificava de que alguma coisa não estava bem. A tensão que lhe sobrecarregava os ombros, a ruga minúscula que lhe vincava a testa, os sorrisos contraídos que oferecia. Talvez em virtude do choque de o ver ali fora do horário habitual, ou talvez quisesse recompensá-lo pelas vezes em que podia ter feito com que fosse despedida devido ao meu comportamento impróprio, ou seja, por falar de sexo enquanto trabalhava, e não o fez. Não sei o que me motivou, mas durante o momento mais calmo no bar, encaminhei-me na sua direção com outra bebida. O meu sentido de oportunidade foi perfeito. A pessoa com quem estivera a falar saiu do bar e deixou o Kai sozinho. Um gin tônico de morango pago eu. Fiz deslizar o copo sobre o balcão. Preparei a bebida num impulso, pensando que seria engraçado, que ajudaria a animá-lo, mesmo que à minha custa. Estás com ar de quem precisa de algum ânimo. Ele respondeu com um arquear da sobrancelha. Vires aqui hoje não se encaixa no teu horário habitual, expliquei. E tu nunca o quebras, a menos que se passe algo de errado. A sobrancelha suavizou-se e o arco foi substituído por minúsculas rugas nos cantos dos olhos. O meu coração sussobrou perante esta inesperada visão tão amorosa. É só um sorriso, miúda. Controla-te. Não sabia que prestavas tanta atenção aos meus horários. Centelhas de riso tremeluziram por baixo da voz do Kai. O calor inundou-me o rosto pela segunda vez naquela noite. É a paga por ser uma boa samaritana. Não presto assim tanta atenção, respondi na defensiva. Mas desde que aqui trabalho que vens ao bar todas as semanas e nunca apareceste à segunda-feira. Sou simplesmente observadora. Devia ter ficado por aqui, mas a minha boca continuou a debitar palavras antes de o cérebro a conseguir acompanhar. E só para que conste, tu nem sequer és o meu tipo, por isso não precisas de ficar preocupado que esteja a fazer-me a ti. Pelo menos isto era verdade. Sendo objetiva, reconhecia o encanto do Kai, mas gostava de homens um pouco mais rústicos. Ele era do mais polido que podia haver.
E mesmo que não fosse, a confraternização entre os membros do clube e os funcionários era estritamente proibida. Ora, eu não tinha a menor vontade de virar outra vez a vida do avesso por causa de um homem. Esta consciência não impediu que as traidoras das minhas hormonas entrassem em ebulição de cada vez que o via, o que era irritante como o diabo. É bom saber. As centelhas do sorriso refulgiram ainda mais quando ele aproximou o copo dos lábios. Obrigado. Tenho um fraquinho por gin tônico de morango. Desta feita, o meu coração não se limitou a falhar uma batida, parou por completo. Um fraquinho? O que significa isso? Não significa nada, resmungou uma voz nos recônditos do meu pensamento. Ele está a falar da bebida, não de ti. Além disso, não é o teu tipo de homem, ou já te esqueceste? Oh, cala-te, desmancha prazeres. Está bonito. Agora até as minhas vozes interiores discutem. Nem sequer sabia que tinha mais do que uma voz interior. Se isto não era um sinal de que precisava de dormir em vez de passar outra noite a agonizar a respeito do meu manuscrito, não sei o que seria. Não há nada para agradecer, respondi um pouco atrasada. Senti a pulsação a ecoar-me nos ouvidos. Bem, é melhor. As minhas desculpas pelo atraso. Um homem alto e louro instalou-se ao lado do Kai, a voz tão fria como o ar fresco do fim de setembro que se cola à pele. A minha reunião arrastou-se mais do que o previsto. O homem olhou-me de relance antes de voltar a virar-se para o Kai. Cabelo louro escuro, olhos de um azul profundo e a estrutura óssea de um modelo da Calvin Klein, tudo contrastava com o ar de iceberg capaz de afundar o Titanic. Era Dominic Davenport, o atual rei de Wall Street. Reconheci-o de imediato. Era difícil esquecer aquele rosto, mesmo que as suas aptidões sociais precisassem de melhoramentos. Uma sensação de alívio e ao mesmo tempo de aborrecimento inundou-me perante esta interrupção, mas não esperei pela resposta do Kai. Fui para o lado oposto do bar, irritada com a forma como seu comentário do fraquinho se demorava no meu pensamento, como se não tivesse sido apenas uma simples observação. Se ele não fazia o meu estilo, eu não fazia definitivamente o seu. O Kai namorava com mulheres que ocupavam lugares nas direções das instituições de solidariedade, que passavam o verão nos Hamptons e vestiam fatos Chanel com colares de pérolas a condizer. Não que alguma destas coisas fosse errada, só não tinham nada que ver comigo. Atribuía a minha reação desmedida às suas palavras à abstinência autoimposta. Estava tão carente de toque e afeto que o mais certo era ficar zonza se aquele cowboy no que costuma andar por Times Square me piscasse o olho. Não tinha nada que ver com o Kai propriamente dito. Não voltei para aquele lado do bar durante o resto da noite. Por sorte, o facto de só ter meio turno para cumprir significava que podia sair mais cedo. Quando faltavam 5 minutos para as 10, transferi os meus pedidos para a Tessa, despedi-me e fui buscar a carteira ao armazém. Tudo sem sequer olhar para um certo bilionário com queda para o Hemingway. Jurava que ao sair senti os olhos escuros a queimarem minhas costas, mas não me virei para confirmar. Era melhor não saber. Àquela hora da noite, o átrio estava vazio e silencioso. A exaustão pesava-me nas pálpebras, mas em vez de me dirigir à saída em direção ao conforto da minha cama, encaminhei-me para a escadaria principal do clube. Devia ir para casa, a fim de atingir a meta de palavras para aquele dia, mas precisava de inspiração. Não conseguia concentrar-me com o estresse de me sentar frente a uma página em branco. Houve uma altura em que as palavras fluíam livremente. Escrevi 3/4 do meu thriller erótico em menos de 6 meses. Depois reli tudo, detestei e descartei-o em favor de um projeto novo. Infelizmente, a criatividade que jorrara para aquele rascunho inicial desapareceu junto com as palavras. Agora tinha sorte se conseguisse escrever mais de 200 palavras por dia. Subi as escadas para o primeiro andar. As valências do clube estavam interditadas aos funcionários durante as horas de expediente, mas, apesar de o bar ficar aberto até às 3 da manhã, o resto do edifício encerrava às 8. Não quebrava qualquer regra ao visitar a minha sala favorita para tentar descomprimir um pouco. Ainda assim, os meus pés caminhavam com leveza sobre um espesso tapete persa. Percorri o corredor até o fundo, para lá da sala do bilhar, passando pelo salão de beleza e a sala de estilo parisiense até as familiares portas de carvalho. A maçaneta de cobre estava fria e suave quando a rodei. 15 minutos. Era tudo o que precisava. Depois ia para casa, tomava duche e começava a escrever. Mas, como sempre, assim que me sentei, a noção de tempo desapareceu. 15 minutos transformaram-se em 30, depois em 45 e deixei-me absorver de tal forma no que estava a fazer que nem me apercebi de que a porta se abrirá. Não até ser tarde demais. 2. Kai. Não me digas que me convidaste a vir aqui para te ver ler Hemingway pela 20ª vez.
O Dominique olhou para o meu livro com um ar pouco impressionado. Tu nunca me viste a ler Hemingway. Olhei em redor do bar, mas a Isabela já atendia outro cliente, deixando o gin tônico comigo. Os morangos flutuavam languidamente na bebida, o seu tom vermelho vibrante um contraste chocante com as cores mais sóbrias e terrosas do bar. Normalmente evitava bebidas adocicadas. Gostava mais do ardor implacável e do discreto tom de âmbar do uísque. Mas como dissera, tinha um fraquinho por este sabor em particular. Pronto, tudo bem. Mas se mudares de ideias, tenho preservativos com sabor a morango. Tamanho extra grande, mesma medida do teu. As minhas desculpas por interromper, mas gostava de pedir mais uma bebida. Um gin tônico, por favor, com sabor a morango. Um sorriso relutante deslizou sobre os meus lábios ao recordar-me da expressão horrorizada da Isabela. Acabará de a interromper enquanto falava sobre preservativos com a amiga, a Vivian, durante a gala de outono aqui no clube, e ainda me recordava pormenorizadamente da interação. Recordava-me de todas as nossas interações com enorme pormenor, mesmo que não quisesse. Ela chegou à minha vida como um tornado, enganou-se na minha bebida logo no seu primeiro turno no Valhalla, e desde então, não abandonara os meus pensamentos. Era tão irritante. Não te vi ler. O Dominique acendeu e reacendeu o isqueiro, atraindo de novo a minha atenção. Ele não fumava, mas andava sempre com aquele isqueiro, como uma pessoa mais supersticiosa andaria com um amuleto da sorte. Mas imagino que é o que fazes quando te fechas na tua biblioteca todas as noites. Um sorriso trespassou a minha disposição turbulenta. Passas muito tempo a imaginar-me na biblioteca, é? Só para admirar como a tua existência é triste. Diz o viciado em trabalho que passa a maior parte das noites no escritório. Era um milagre que a mulher o tivesse tolerado durante tanto tempo. A Alessandra era uma santa. O meu escritório é um bom escritório. Aceso, apagado. Uma minúscula chama ganhava vida nas mãos do Dominique, para se extinguir instantes depois. E era lá que estaria agora se não me tivesses ligado. O que é assim tão urgente para exigires que viesse aqui, ainda por cima a uma segunda-feira? Eu pedi-lhe que viesse e não exigi, mas também não o corrigi. Em vez disso, guardei a caneta, o caderno e o livro de capa mole no bolso do casaco e fui direto ao assunto. Recebi hoje a chamada. A impaciência entediada do Dominique desvaneceu-se e revelou uma centelha de intriga. Já? Sim. São 5 candidatos, incluindo eu. A votação é daqui a 4 meses. Sempre soubeste que não seria uma coroação. O Dominique voltou a girar a pedra do isqueiro. Mas a votação é apenas uma formalidade. É evidente que vais ganhar. A minha resposta foi um ruído que não me comprometia. Como filho mais velho e presuntivo herdeiro da corporação Yang, eu viverá toda a vida na expectativa de me tornar no próximo CEO. Mas devia assumir o controle da empresa dali a 5 ou 10 anos, não 4 meses. Uma nova onda de apreensão varreu-me o peito. Leonora Yang jamais abriria mão do seu poder tão cedo, pelo menos não de livre vontade. Tinha apenas 58 anos. Era arguta, saudável e adorada pela administração. A sua vida centrava-se no trabalho e em chatear-me para me casar. No entanto, era inegável que fora minha mãe a ligar-me por videochamada naquela tarde informando-me, a mim e a outros 4 executivos, de que estávamos a concorrer para a posição de CEO. Assim, sem aviso prévio nem nenhum outro pormenor além da data e hora da votação. Passei distraidamente a mão sobre o copo de gin tônico e retirei algum consolo das suas curvas suaves. Quando vai ser anunciado? Perguntou Dominique. Amanhã. O que queria dizer que durante os 4 meses seguintes, todos os olhos estariam postos em mim, à espera de que lixasse alguma coisa. Algo que nunca fazia. Era demasiado controlado para que semelhante coisa acontecesse. Apesar de, tecnicamente, sermos 5 candidatos, a posição era tacitamente minha, logo poderia perdê-la. Não apenas porque era um Yang, mas porque era o melhor de entre todos os candidatos. O meu currículo enquanto presidente da divisão norte-americana falava por si. Era a divisão com maiores lucros, com menos quebras e as melhores inovações, mesmo que certos membros da administração não concordassem com as minhas decisões. Não estava preocupado com o resultado da votação, mas o seu sentido de oportunidade incomodava-me, transformando o que devia ser o melhor momento da minha carreira numa nebulosa onda de desconforto. Se o Dominique reparou na minha falta de entusiasmo, não o demonstrou. Os mercados vão ter um dia em cheio. Quase conseguia ver os cálculos que lhe inundavam a cabeça naquele momento. No passado, teria ligado primeiro ao Dante e descarregado as preocupações com ele no ringue de boxe. Mas desde que se casara que era cada vez mais difícil arrastá-lo para longe da Vivian para um combate espontâneo. Era como tentar tirar um osso a um cão.
Talvez fosse melhor assim. O Dante veria de imediato por trás da minha máscara composta, enquanto o Dominique só queria saber de factos e números. Se alguma coisa não fizesse mexer o mercado ou expandir a sua conta bancária, não lhe interessava. Peguei na minha bebida enquanto ele anunciava as previsões. Acabará de beber as últimas gotas de gin quando uma gargalhada profunda e gutural me chamou a atenção. O meu olhar deslizou sobre o ombro do Dominique e pousou em Isabela, que conversava com uma herdeira de cosmética na outra extremidade do balcão. Disse qualquer coisa que fez a socialite, habitualmente distante, sorrir com ar matreiro, e as duas aproximaram as cabeças como se fossem duas melhores amigas a coscovilhar durante um almoço. De vez em quando, a Isabela gesticulava descontroladamente e outra das suas gargalhadas distintas enchia a sala. O som entranhava-se no meu peito, aquecendo mais do que o álcool que ela me servirá. Com o cabelo preto de madeixas roxas, o sorriso malicioso e uma tatuagem no interior do pulso esquerdo, parecia tão deslocada daquele ambiente como um diamante no meio de rochas. Não porque era empregada de bar numa sala cheia de bilionários, mas porque cintilava demasiado para os confins escuros e tradicionais do Valhalla. Receio que não possamos servir gin tônico em tons que brilham no escuro. Um pequeno sorriso assomou aos meus lábios antes de o conseguir reprimir. A Isabela era atrevida e impulsiva, e tudo o que eu normalmente evitava nas pessoas que conhecia. Valorizava muito a postura, o decoro, ela não tinha nem um pingo, como se tornava evidente pelo seu aparente fetiche em falar sobre sexo nos sítios e ocasiões menos adequados. Mesmo assim, havia qualquer coisa nela que me atraía como o canto das sereias atrai um marinheiro. Algo destrutivo de certeza, mas tão lindo que quase valia a pena. Quase. O Dante sabe? Perguntou Dominique. Acabará de fazer as suas previsões de mercado, apesar de só ter ouvido metade do que disse, e agora estava entretido a responder a e-mails no telemóvel. Aquele homem trabalhava mais horas do que qualquer outra pessoa que eu conhecia. Ainda não. Observei enquanto a Isabela se afastava da herdeira e mexia na caixa registradora. Hoje é noite de sair com a Vivian. Ele deixou bastante claro que ninguém o deve interromper a não ser que esteja a morrer, e isto se todas as restantes pessoas da sua lista de contactos estiverem ocupadas. É típico do Dante. Concordei, distraído. A Isabela acabou o que estava a fazer, disse qualquer coisa à outra empregada do bar e desapareceu para as traseiras. O seu turno devia ter terminado. Algo se agitou dentro de mim. Por muito que me esforçasse, não podia confundir aquela sensação com nenhuma outra senão com desilusão. Fora bem-sucedida em manter a distância da Isabela durante quase um ano, e era suficientemente bem versado em mitologia grega para compreender os destinos temíveis que aguardavam os marinheiros que se deixavam encantar pelo canto das sereias. A última coisa que devia fazer era ir atrás dela. No entanto, um gin tônico de morango pago eu. Estás com ar de quem precisa de algum ânimo. Caraças, desculpa-me por abreviar a noite, mas lembrei-me de que tenho um assunto urgente para resolver. Levantei-me e tirei o casaco do gancho por baixo do balcão. Continuamos a nossa conversa depois? As bebidas de hoje ficam por minha conta. Claro, quando estiveres disponível, respondeu o Dominique, aparentemente sem se perturbar pela minha partida súbita. Nem levantou os olhos enquanto eu pagava a conta. Boa sorte com o anúncio de amanhã. Os cliques do seu isqueiro seguiram-me enquanto atravessava a sala até que o ruído do bar aumentou e os engoliu. A seguir, encontrei-me no átrio, a porta fechada atrás de mim e o único som que se ouvia era o dos meus passos suaves. Não sabia ao certo o que fazer quando encontrasse a Isabela. Não obstante termos amigos em comum, a sua melhor amiga era Vivian, a mulher do Dante, não éramos propriamente amigos. Mas a notícia da votação para CEO deixará-me desorientado, assim como seu inesperado, porém atencioso gesto. Não estava habituado a que me oferecessem alguma coisa sem esperarem algo em troca. Um sorriso travesso cruzou os meus lábios. O que dizia da minha vida quando a oferta de uma simples bebida por parte de uma conhecida não muito próxima se destacava como o melhor acontecimento da noite? Subi as escadas para o primeiro andar, o batimento do meu coração regular, não obstante a débil voz que me dizia para dar meia volta e correr na direção oposta. Seguia um mero palpite. Ela podia nem estar ali, e mesmo que estivesse, eu não tinha nada que a procurar, mas a minha cautela habitual desvanecera-se perante este impulso urgente por uma distração. Precisava de fazer qualquer coisa a respeito desta vontade frustrante, e já que não conseguia perceber o que se passava com a minha mãe, então queria descobrir o que acontecia comigo e com a Isabela. O que tinha ela para me chamar tanto a atenção? Talvez fosse a resposta mais fácil da noite.
Durante a nossa videochamada, a minha mãe assegurara-me que estava bem. Não se encontrava doente, não estava a morrer nem a ser chantageada por ninguém. Sentia-se simplesmente pronta para mudar de ritmo. Se fosse outra pessoa, aceitaria as suas palavras sem as questionar, mas a minha mãe não fazia nada por capricho. Era contra a sua verdadeira natureza. Por outro lado, também não achava que mentia. Conhecia-a suficientemente bem para identificar os sinais que a denunciavam, e não demonstrara nenhum durante a conversa. A frustração acumulou-se na minha testa. Não fazia sentido. Se não era pela sua saúde nem estava a ser chantageada, então o que motivava aquele afastamento? Um conflito com a administração? Necessidade de descontrair depois de décadas ao leme de uma corporação multibilionária? Teria o seu corpo sido abduzido por extraterrestres? Estava tão absorto nas matutações que não reparei nos suaves acordes do piano que flutuavam pelo corredor até parar frente à sua origem. Afinal, ela encontrava-se ali. O meu coração sofreu um sobressalto, só um, tão leve e fugaz que quase não reparei na perturbação. A tensão na testa dissipou-se e foi substituída por curiosidade, depois espanto quando me apercebi da sucessão de notas e reconheci a melodia. Ela tocava a Hammerklavier de Beethoven, uma das peças mais desafiantes alguma vez compostas para piano, e tocava-a bem. Uma súbita onda de choque gelado deixou-me sem fôlego. Raramente ouvia a Hammerklavier tocada ao ritmo para o qual fora composta, e a consciência atordoante de que a Isabela tocava melhor do que muitos profissionais experientes esmagou quaisquer reservas que pudesse ter em relação a procurá-la. Tinha de ver aquilo com os meus próprios olhos. Depois de uma breve hesitação, fechei a mão em redor da maçaneta da porta, girei-a e entrei. 3. Cai. A sala do piano era tão grandiosa como todas as outras do clube, com os reposteiros luxuosos a cair em direção ao chão em grandes pregas de veludo requintado e apliques dourados que refugiam suavemente contra as paredes cor-de-rosa muito escuro. Orgulhoso no centro da sala havia um piano Steinway, as suas curvas pretas polidas a refletir o brilho prateado do luar. Sentada frente ao piano, de costas para mim e com os dedos a voar sobre as teclas a uma velocidade quase estonteante de observar, estava a Isabela. Entrará no momento final da sonata. Um trinado audacioso anunciou o início do primeiro tema, que se contorcia, desdobrava e invertia ao longo das cerca de 200 notas seguintes. Depois o som era mais calmo, uma espécie de intervalo antes de o refrão do segundo tema se ouvir. Suave, assombrado, digno. Até que o primeiro tema voltou a esmagar aquela tranquilidade e as notas se sucederam com tanta força que era impossível ouvir os sons anteriores. Os dois temas, o mais veloz e o mais tranquilo, enroscavam-se um no outro, o temperamento diametralmente oposto e, no entanto, inexplicável na sua união deslumbrante, na subida cada vez mais aguda do tom. Logo a seguir à queda, o grande mergulho em direção à parte final repleta de maravilhosos trinados duplos, escalas paralelas e oitavas enérgicas. Fiquei ali parado durante toda a música, o corpo petrificado e a pulsação agitada perante a impossibilidade do que acabará de testemunhar. Eu já tocará aquela sonata dezenas de vezes, mas nunca a música que saiu dos meus dedos soou assim. O movimento final devia estar carregado de lamento, um esgotamento emocional tão grande depois de 20 minutos de acordes que granjeara todos os superlativos lamentosos dos comentadores. No entanto, saída das mãos da Isabela, a música transformará-se em algo animador, quase alegre. A técnica não era perfeita. Carregava com demasiada força em algumas notas ou força insuficiente noutras, e o controlo dos dedos não estava bem desenvolvido para reproduzir todas as linhas melódicas. Mas, não obstante tudo isto, ela conseguirá o impossível. Pegara num sentimento de dor e transformará-o em esperança. A última nota pairou no ar, ofegante, antes de se desvanecer e de a sala ficar em silêncio. O feitiço que me tinha cativo quebrou-se. O ar voltou a encher-me os pulmões, mas a minha voz soou mais rouca do que o habitual. Impressionante! A Isabela retesou-se visivelmente antes de a última sílaba sair dos meus lábios. Virou-se de repente, o rosto inundado de alarme. Quando viu que era eu, descontraiu-se, mas voltou a ficar tensa. O que fazes aqui? O divertimento repuxou-me os cantos da boca. Devia ser eu a fazer-te essa pergunta. Não lhe disse que sabia há meses que ela se esgueirava para a sala do piano. Descobrira por acidente numa noite em que ficará na biblioteca até mais tarde e ao sair me deparara com a Isabela, de expressão culpada. Nessa noite, ela não me vira, mas desde então já a ouvirá tocar várias vezes. A biblioteca ficava ao lado da sala do piano. Se me sentasse mais próximo da parede que dividia as duas salas, conseguia ouvir as débeis melodias.
Era uma banda sonora estranhamente calmante para o meu trabalho. Porém, era a primeira vez que a ouvia tocar algo tão complexo como a Hammerklavier. Temos autorização para usar a sala depois do horário de expediente, se não estiver cá mais ninguém, disse a Isabela com ar desafiador, embora agora presumo que esta condição não se verifique. Vacilou um pouco e uniu as sobrancelhas num V apertado. Começou a levantar-se, mas abanei a cabeça. Não fica. A não ser que tenhas outros planos para esta noite. Mais um brilho involuntário de diversão. Ouvi dizer que o que está a dar são as festas de skate neon. O rosto dela ficou como um tomate, mas ergueu o queixo e fitou-me com uma expressão orgulhosa. Não é de bom tom ouvir as conversas dos outros. Não te ensinaram isso no colégio interno? Ao contrário, é nos colégios internos que mais se ouve as conversas alheias. E se é uma acusação, não sei bem o que queres dizer. Continuei, o meu tom de voz suave. Apenas comentava as últimas tendências da vida noturna. A lógica dizia-me que não devia envolver-me mais do que o estritamente necessário com a Isabela. Era inapropriado, considerando que ela trabalhava no clube. Por outro lado, também tinha a perturbadora sensação de que era perigosa, não a nível físico, mas de uma forma que não conseguia descrever com exatidão. Mesmo assim, em vez de me ir embora como ditava o meu bom senso, encurtei a distância entre nós e deslizei os dedos pelas teclas de marfim do piano. Ainda estavam quentes do seu toque. A Isabela descontraiu-se no banco, mas os seus olhos mantiveram-se alerta enquanto me aproximava. Sem ofensa, mas não consigo imaginar-te sequer num bar à noite, quanto mais numa festa qualquer neon. Não preciso de participar numa coisa para entender. Pressionei uma tecla, permitindo que a nota marcasse a transição para o assunto seguinte. Tocaste bem. Melhor do que a maior parte dos pianistas que tentam tocar a Hammerklavier. Presinto que a essa frase se vai suceder um mas foste demasiado agressiva no início do segundo tema. A melodia deve ser mais leve, mais discreta. Não era um insulto, apenas uma crítica objetiva. A Isabela ergueu uma sobrancelha. Consegues fazer melhor? A minha pulsação precipitou-se, e uma chama familiar acendeu-se no meu peito. O seu tom de voz encontrava-se na fronteira entre o brincalhão e o desafiante, mas foi o suficiente para incendiar o meu espírito competitivo. Posso? Assenti em direção ao banco. Ela deslizou do seu lugar. Sentei-me no banco, ajustei a sua altura e voltei a tocar nas teclas, desta feita com maior ponderação. Só toquei o segundo movimento, mas desde criança que praticava Hammerklavier e já nessa altura insistia com o professor para que saltasse as peças mais fáceis e me ensinasse as difíceis. Era complicado entrar na peça sem os acordes iniciais, mas a memória muscular levou-me até ao ponto certo. A sonata acabou com um grande floreado e sorri para comigo, satisfeito. A Isabela não parecia impressionada. Eu toquei melhor. Virei a cabeça. Desculpa. Lamento, disse ela com um encolher de ombros. És um bom pianista, mas falta-te qualquer coisa. Esta sensação era tão desconhecida e inesperada que fiquei a olhar para ela, a resposta perdida algures entre o espanto e a indignação. Falta-me qualquer coisa, repeti demasiado atordoado para compor uma resposta original. Licenciei-me como o melhor da turma em Oxford e Cambridge, era excelente em tênis e polo, falava fluentemente 7 línguas. Quando tinha 18 anos, criei uma fundação para patrocinar as artes em zonas desfavorecidas, e estava bem encaminhado para ser um dos mais jovens CEO da Fortune 500. Nos meus 32 anos nesta terra, nunca ninguém me dissera que me faltava qualquer coisa. Mas o pior é que depois de refletir um pouco, ela tinha razão. Sim, a minha técnica ultrapassava a sua. Eu atingia todas as notas na perfeição, mas a execução não provocava nada. As ondas e os matizes que caracterizavam a performance da Isabela tinham desaparecido, deixando apenas uma beleza estéril. Nunca reparara neste facto quando tocava para mim, mas tocando a seguir a ela, a diferença era óbvia. Cerrei os maxilares. Estava acostumado a ser o melhor em tudo, e esta consciência de que não era, pelo menos não naquela peça em particular, irritou-me. Na tua opinião, o que me falta exatamente? Perguntei, o meu tom de voz estável, não obstante os pensamentos que me invadiam a cabeça. Nota mental, Kai. Substituir o tênis com o Dominique por treinos de piano até resolver este problema. Nunca fizera nada sem ser perfeito, e esta não seria uma exceção. 2 covinhas formaram-se no rosto da Isabela. Ela parecia adorar o meu descontentamento, o que me devia deixar ainda mais furioso. Em vez disso, o seu sorriso provocador quase me arrancou um sorriso também, mas controlei-me. O facto de não saberes é uma parte do problema. Avançou em direção à porta. Mas vais acabar por perceber.
Espera. Levantei-me e, sem pensar, agarrei-lhe no braço. Ficamos imóveis em simultâneo, os nossos olhos fixos na minha mão em redor do seu pulso. A pele dela era suave ao toque e a agitação da pulsação condizia com o aumento súbito do meu batimento cardíaco. Um silêncio pesado e tenso desceu sobre nós. Considerava-me um acérrimo defensor da ciência. Não acreditava em nada que desafiasse as leis da física, mas era capaz de jurar que o tempo abrandou, como se cada segundo estivesse enterrado em melaço. A Isabela engoliu em seco. Foi um pequeno movimento, mas o suficiente para que as leis voltassem ao lugar e para a razão intervir. O tempo retomou o ritmo habitual, e larguei-lhe o braço com a mesma rapidez com que o agarrara. As minhas desculpas, disse numa voz rígida. Fiz o melhor para ignorar o formigueiro que sentia na palma da mão. Não faz mal, a Isabela tocou no pulso com uma expressão distraída. Já alguém te disse que falas como um dos figurantes de Downton Abbey? A pergunta foi tão inesperada que demorei um instante a perceber o que queria dizer. Eu? O quê? Pareces um figurante de Downton Abbey. Sabes, a série sobre a aristocracia inglesa passada no início do século XX? Sei bem qual é. Não vivia debaixo de uma rocha, caramba. Ah, ótimo. Estava só a explicar para o caso de não conheceres. Ofereceu-me outro sorriso luminoso. Devias experimentar descontrair-te um pouco. Até podia ajudar-te com a prática ao piano. Fiquei sem palavras, pela segunda vez naquela noite. Ainda estava ali de pé, a tentar entender como a noite descambara de forma tão dramática, quando a porta se fechou atrás dela. Só quando já ia a caminho de casa me ocorreu que desde que ouvirá a Isabela na sala do piano que não pensava na votação para si ou nem no momento escolhido. 4. Isabela. No outro dia a mãe perguntou por ti, disse o Gabriel. Só vens a casa uma vez por ano e ela está preocupada com o que andas a fazer em Manhattan? Franzo o sobrolho para a página meio vazia que tenho à frente enquanto o meu irmão continua a falar. Já me arrependi de ter atendido a chamada. Eram apenas 6 da manhã na Califórnia, mas ele parecia já alerta e preparado para enfrentar o dia, como sempre. Devia estar na passadeira estática no seu gabinete, a ler as notícias, a responder a e-mails e a beber um daqueles batidos horríveis de antioxidantes. Enquanto isso, eu já me sentia orgulhosa por ter conseguido arrastar-me da cama antes das 9. Depois do encontro com o Kai, o sono teimou em não chegar. Portanto pensei que talvez, só talvez, a estranha experiência tivesse sido suficiente para conseguir escrever meia dúzia de frases do meu livro. Mas não foi. O meu thriller erótico sobre a relação letal entre um advogado rico e uma empregada de mesa ingênua que se transformou na amante assumirá apenas contornos nebulosos na minha cabeça. Tinha um enredo, tinha todas as personagens, mas caramba, não me ocorriam as palavras para os compor. E para piorar as coisas, o meu irmão continuava a falar. Estás a ouvir-me? A sua voz soava com irritação e reprovação em proporções semelhantes. O calor do meu portátil passava pelas calças e chegava-me às pernas, mas mal dei por ele. Estava demasiado atarefada a tentar encontrar formas de preencher aquele espaço em branco sem escrever mais palavras. Selecionei o texto e aumentei o tamanho da letra para 36. Ah, muito melhor. Agora a página já não parecia tão vazia. Disseste que foste finalmente consultar um médico para te implantar algum sentido de humor. É uma tecnologia experimental, mas a tua situação é drástica por isso. És hilariante. Em toda a sua vida, o meu irmão mais velho nunca achou nada hilariante, daí a necessidade de fazer um implante de sentido de humor. Falo a sério, Isa. Estamos preocupados contigo. Foste para Nova York há não sei quantos anos, mas continuas a viver num apartamento infestado de ratos e serves bebidas num bar qualquer. O Valhalla não é um bar qualquer. Protestei. Aguentei 6 rondas de entrevistas antes de conseguir o trabalho. Raio se ia deixar o Gabriel desvalorizar este feito. E o meu apartamento não tem ratos. O meu animal de estimação é uma cobra, ou já te esqueceste? Olhei com ar protetor para o viveiro do monte, onde ele estava enroscado a dormir. Claro que dormia como um anjo, não tinha irmãos irritantes nem uma vida cheia de fracassos. O Gabriel prosseguiu como se eu não tivesse dito nada. E continuas a trabalhar no mesmo livro em que estás encalhada há uma eternidade. Ouve, sabemos que achas que queres ser autora, mas talvez esteja na altura de reavaliares os teus planos. Volta para casa, procura um plano alternativo. Podia sempre dar-nos uma ajuda no escritório, bem precisamos. Voltar para casa? Trabalhar no escritório? Nem morta. Uma sensação de amargura alastrou pela minha garganta ao pensar em desperdiçar a vida num cubículo qualquer.
Não fazia grandes progressos no manuscrito, mas ceder à solução do Gabriel implicava desistir definitivamente dos sonhos. Tive a ideia para o meu livro há 2 anos, quando observava pessoas em Washington Square Park. Ouvi sem querer uma discussão acesa entre um homem e uma mulher que não era obviamente casada com ele. Peguei na discussão de ambos e comecei a extrapolar. A história instalara-se tão claramente na minha cabeça que, cheia de confiança, contei a toda a gente os planos para escrever e publicar um thriller. No dia a seguir, comprei um portátil e deixei que as palavras jorrassem dos meus dedos. Só que o que saiu não foi a obra-prima, o diamante cintilante que imaginara. O que produzi foram feios troços de carvão, por isso apaguei tudo, e as páginas continuaram em branco. Eu não acho que quero ser autora, eu quero ser autora, afirmei. Estou apenas a explorar a história. Apesar da frustração com a escrita, havia qualquer coisa muito especial em criar e perder-me em novos mundos. Há anos que os livros eram o meu escape, e um dia irei publicar um livro. Não abdicaria desse sonho para poder ser um autômato de escritório. Da mesma forma que queria ser bailarina, agente de viagens e apresentadora de programas televisivos diários? A reprovação transparecia na voz do Gabriel. Já não és uma recém-licenciada, Isabela. Tens 28 anos. Precisas de uma direção. A amargura transformou-se numa lama espessa, seca e azeda. Precisas de uma direção. Para o Gabriel era fácil dizer estas coisas. Desde a escola secundária que sabia o que queria ser. O mesmo acontecia com todos os meus irmãos. Eu era a única Valência que andava perdida ao sabor da maré pós-estudos, enquanto o resto da família se instalara nas respectivas carreiras. O homem de negócios, o artista, o professor, o engenheiro e eu, a falhada. Estava cansada de ser um fracasso, e sobretudo que o Gabriel tivesse razão. Eu tenho uma direção. Na verdade, não o digas. Isabela, não o digas. Não, o livro está praticamente acabado. A mentira saiu-me disparada. A sério, só ele conseguia imprimir tanto ceticismo a uma palavra simples ao ponto de a transformar em algo diferente. Estás a mentir? A pergunta real, implícita, serpenteou pela linha telefônica, procurando sinais e lacunas na minha declaração. Havia imensos, claro. Toda a frase era um enorme vácuo, porque estava mais perto de montar uma colônia em Marte do que de acabar o livro. Mas agora era tarde demais. Conseguirá encurralar-me, e a única forma de sair dali era seguir em frente. Sim, a sério. Pigarreei. Tive uma enorme epifania no casamento da Vivian. Foi do ar de Itália. Achei tudo tão, inspirador. As únicas coisas que me inspiraram foram demasiados copos de champanhe e uma ressaca gigantesca, mas guardei esta informação para mim. Ótimo, então, disse o Gabriel. Nesse caso, adoraríamos ler o teu manuscrito. O aniversário da mãe é daqui a 4 meses. Por que não o trazes quando vieres à casa para a festa? Uma série de rochas soltaram-se da encosta de um precipício e instalarão-se no fundo do meu estômago. Nem pensar. Estou a escrever um thriller erótico, Gabriel. Daqueles que têm cenas de sexo. Sei bem o que é um thriller erótico. Mas somos a tua família. Queremos apoiar-te. Mas Isabela. O Gabriel usou o tom de voz que costumava empregar para mandar em mim quando éramos pequenos. Insisto. Apertei o telemóvel com tanta força que ouvi um estalido. Aquilo era um teste. Ele sabia disso, eu também, mas nenhum dos dois estava disposto a recuar. Muito bem. Acrescentei uma alegria artificial à voz. Mas não me culpe se ficares tão traumatizado que serás incapaz de me olhar nos olhos durante pelo menos 5 anos. Estou disposto a arriscar. Um tom de aviso soou na sua voz. Mas se por algum motivo não fores capaz de produzir o livro até essa data, vamos ter de nos sentar para uma conversa muito séria. Depois de o nosso pai morrer, o Gabriel assumirá oficiosamente o papel de chefe da família, ao lado da nossa mãe. Tomava conta dos meus irmãos e de mim enquanto ela trabalhava, ia buscar-nos à escola, levava-nos a consultas médicas e fazia-nos o jantar. Agora éramos todos adultos, mas as suas tendências autoritárias acentuavam-se porque a mãe delegava nele cada vez mais responsabilidades. Cerrei os dentes. Não podes. Bem, tenho de desligar, senão chego atrasado à reunião. Falamos em breve e vemo-nos em fevereiro. Desligou e deixou o eco da ameaça mal disfarçada. O pânico contorceu-se no meu peito e formou um nó apertado. Atirei o telemóvel para o lado e tentei respirar por entre a pressão que se insuflava dentro de mim como um balão. Maldito Gabriel! Conhecendo-o como conhecia, já estava a contar à família inteira a respeito do meu livro. Se aparecesse em casa de mãos a abanar, teria de enfrentar o desagrado coletivo.
O desânimo da minha mãe, a reprovação da minha avó e, pior do que tudo, a atitude convencida e sabichona do Gabriel. Eu sabia que não seras capaz. Precisas de uma direção. Quando vais conseguir organizar a tua vida, Isabela? Já tens 28 anos. Se nós conseguimos, tu não consegues por quê? As acusações fantasmas atropelaram-se na garganta e bloquearam o fluxo de oxigênio. 4 meses. Tinha 4 meses para acabar o meu livro enquanto trabalhava a tempo inteiro e me debatia com um severo bloqueio de escrita, ou a minha família saberia que eu era, de facto, o irremediável fracasso por quem o Gabriel me tomava. Eu já detestava ir à casa todos os anos porque nunca tinha nada para mostrar, nenhum produto da minha vida em Nova York. Não suportava a ideia de ver a mesma desilusão refletida no rosto da família. Está tudo bem. Vai correr tudo bem. Tinha de escrever 80.000 palavras até o início de fevereiro. Era exequível, não era? Por um instante, permiti-me acreditar e ter esperança de que a nova Isabela seria capaz de o fazer. Depois gemi e pressionei a palma das mãos contra os olhos. Mesmo com eles fechados, só via páginas em branco. Estou tão lixada. 5. Cai. Olhei com uma expressão fria para o homem sentado à minha frente. Depois da revelação bombástica do dia anterior a respeito da nomeação para CEO e da perturbadora interação com a Isabela, esperava ter um dia de trabalho suave, mas a esperança esvaiu-se no instante em que o Tobias Foster apareceu sem se fazer anunciar. Usava um fato novo Zegna de tecido brilhante, um Rolex ainda mais ofuscante e um sorriso convencido no rosto enquanto inspecionava o espaço ao seu redor. Que belo escritório, comentou. Muito adequado a um Yang. Li nas entrelinhas o que queria dizer, porque não o afirmar em voz alta. Eu tive de merecer o meu escritório. Tu nasceste já com direito ao teu. Isso era uma treta absoluta. O meu nome podia ser Yang, mas trabalhei arduamente a partir de baixo, como qualquer outro funcionário. Tenho a certeza de que o teu também é bom. Dirigi-lhe um sorriso cordial e olhei de relance para o relógio. Ele apercebeu-se do movimento. Com sorte ia entender a dica. O que posso fazer por ti, Tobias? Ele era o diretor da divisão europeia da corporação Yang e o meu maior adversário para a posição de CEO. Por isso abri uma exceção à regra de sem marcação não há reunião e convidei-o a entrar no meu escritório. Já estava arrependido. O Tobias era a pior espécie de funcionário, bom no trabalho, mas tão grosseiro e irritante que me fazia desejar não ser tão bom só para o poder despedir. Valorizava a sua competência, mas ele tinha uma tendência tão grande para meter os pés pelas mãos, que nem o cirurgião mais competente seria capaz de os colocar nos devidos lugares. Só queria dar aqui um saltinho para te cumprimentar. O Tobias mexeu no pesa-papéis de cristal que tinha em cima da secretária. Estou na cidade para uma série de reuniões. De certeza que já sabes. A divisão europeia está a expandir-se rapidamente, e o Richard convidou-me para jantar no Peter Luger. A sua gargalhada arranhou o ar. Richard Chu era o administrador mais antigo da corporação Yang e um verdadeiro dinossauro no que dizia respeito à inovação. Já tínhamos andado às cabeçadas inúmeras vezes enquanto discutíamos o futuro da empresa, mas não importava quanto poder ele achasse que tinha, era apenas uma das muitas pessoas com direito de voto. Não me surpreende. O Richard aprecia de certeza determinado tipo de companhia. O gênero de pessoas que lhe lambem o rabo como se fosse feito de ouro. O sorriso do Tobias vacilou. Talvez seja melhor ires andando. A esta hora, o trânsito é caótico. Queres que te chame um carro? A minha mão pairou sobre o telefone, num claro sinal de que ele devia ir-se embora. Não é preciso. Ele largou o pesa-papéis e fitou-me com uma expressão dura, todos os vestígios de deferência já desaparecidos. Estou habituado a fazer as coisas sozinho. Mas para ti, a vida deve ser bastante mais fácil, não? Só tens de aguentar os próximos 4 meses sem fazeres merda, e o lugar de CEO é teu. Não mordi o uísco. O Tobias podia dizer o que quisesse. Eu era bom no meu trabalho, e ambos sabíamos disso. Há mais de 30 anos que não faço merda em coisa nenhuma, respondi agradavelmente. Não planeio começar agora. A afabilidade fingida voltou a instalar-se no rosto, como uma cortina que se fecha sobre uma janela. É verdade, mas há sempre uma primeira vez para tudo. Levantou-se com um sorriso mais olhoso do que uma cozinha de restaurante de fast food. Vemo-nos no retiro de executivos daqui a algumas semanas. E Kai? Que vença o melhor. Retribuiu o sorriso com outro de indiferença. Felizmente eu ganhava sempre. Depois de o Tobias sair, passei revista aos relatórios financeiros do último trimestre, pela segunda vez. Os lucros das publicações impressas tinham baixado 11% e os das publicações online subido 9%.
Não eram resultados ótimos, mas melhores do que os das outras divisões, e seriam piores se não tivesse duplicado os esforços de mudança para o digital. Não obstante os protestos da administração, um toque agudo desviou a minha atenção dos relatórios. Quando vi quem me ligava, soltei um gemido. A minha mãe só me interrompia durante o horário de expediente para partilhar notícias urgentes ou desagradáveis. Tenho excelentes notícias. Como já era habitual, assim que atendi foi direta ao assunto. A Clarissa vai mudar-se para Nova York. Passei revista mental por todos os meus contactos. Clarissa? Theo. O clique dos tacões sobre o chão de mármore enfatizava a impaciência da minha mãe. Cresceram juntos. Como pudeste esquecer-te dela? Clarissa Theo. Uma vaga lembrança de tule cor-de-rosa e aparelhos dentários inundou-me o pensamento. Reprimi um novo gemido. Ela é 5 anos mais nova do que eu, mãe. Não se pode dizer exatamente que crescemos juntos. Os Theo eram donos de uma das maiores cadeias de supermercados do Reino Unido. A minha mãe era a melhor amiga de Philippa Theo, e as mansões de ambas as famílias situavam-se ao lado uma da outra em Kensington Palace Gardens, um elegante bairro de Londres. Eram vizinhos e frequentavam os mesmos eventos sociais, afirmou a minha mãe. Para mim, chega. Apesar da diferença de idades, não estás entusiasmado por ela se mudar para Manhattan? A minha resposta neutra continha tanto entusiasmo como o de um réu sentado no tribunal. Não obstante a proximidade das nossas famílias, eu mal conhecia a Clarissa. Em miúdo, não me interessava em andar com miúdas 5 anos mais novas do que eu, e quando já ambos éramos adultos, fomos separados por um oceano. Eu tirara o mestrado em Cambridge e ela estudará em Harvard. Quando ela voltou a Londres, eu já me tinha mudado para Nova York. Não tínhamos certamente proximidade suficiente para eu sentir o que quer que fosse pelas idas e vindas da Clarissa. Ela conhece pouca gente em Nova York, acrescentou a minha mãe com a subtileza de uma explosão de 1000 luzes de neon, como quem diz, convida-a para sair. Devias mostrar-lhe a cidade. A gala de outono do Clube Valhalla está quase aí. Ela seria uma excelente companhia. Um suspiro viajou desde o fundo da minha garganta à ponta da língua antes de o engolir novamente. Posso convidá-la para almoçar um destes dias, mas ainda não decidi se levo alguma companhia para a gala. Tu és um Yang. A voz da minha mãe tornou-se austera. E não apenas isso, mas daqui a 4 meses podes tornar-te CEO de uma das maiores empresas de comunicação social do mundo. Já permiti que te divertisses o suficiente, em breve precisarás de assentar. A administração não tem uma opinião muito favorável a respeito de pessoas com vidas particulares desorganizadas. Um dos membros da administração não encontrou a mulher na cama com o jardineiro? A vida pessoal desse casal parece-me mais desorganizada do que a minha, que sou solteiro. Cai. Esfreguei uma mão sobre a boca, questionando-me como meu dia tão sereno e descontraído se transformará naquilo. Primeiro o Tobias e agora minha mãe. Era como se o universo conspirasse contra mim. Não estou a sugerir-te que peças a Clarissa em casamento, embora não fosse má ideia, disse a minha mãe. Ela é uma mulher bonita, bem formada, bem educada e culta. Daria uma excelente esposa para ti. Isto não é nenhuma aplicação de encontros. Não precisas de enumerar as qualidades dela, mãe, respondi com secura. Prometo encontrar-me com ela pelo menos uma vez. Depois de mais algumas garantias, desliguei. Sentia uma dor de cabeça latejar por trás da minha têmpora. A minha mãe deixava-me ter a ilusão de que a escolha era minha, mas esperava que um dia me casasse com a Clarissa. Toda a gente esperava. Se não fosse com a Clarissa, então com outra mulher igual a ela, com família, instrução e educação adequadas. Já saíra com inúmeras mulheres assim. Eram suficientemente agradáveis, mas faltava-lhes sempre qualquer coisa. Outra imagem inundou brevemente o meu pensamento, desta feita, a de um cabelo preto com madeixas roxas, olhos brilhantes e uma gargalhada rouca e impossível de reprimir. Fiquei com os ombros tensos. Afastei a imagem da cabeça e tentei concentrar-me de novo no trabalho, mas um brilho em tons arroxeados continuou a aparecer sem o invocar e fechei o portátil de repente. Talvez a minha mãe tivesse razão. Devia mesmo levar a Clarissa à gala de outono. Lá porque as minhas relações anteriores não tinham corrido bem. Não queria dizer que uma relação semelhante não funcionasse no futuro. Estava destinado a casar-me com alguém como a Clarissa Theo. E não com outra pessoa qualquer. Quem diabo te irritou tanto hoje? O Dante esfregou o queixo. Estavas a disparar murros como se eu fosse o cabrão do Victor Black. Não aguentas, é? Perguntei, esquivando-me a pergunta. Ignorei a menção do CEO manhoso de um dos grupos de comunicação social rivais do nosso. Se o casamento te deixou mais débil, avisa-me que procuro outro parceiro.
O olhar furioso do Dante seria capaz de derreter as colunas de mármore do corredor. Reprimi um sorriso. Irritá-lo era ainda mais terapêutico do que os combates de boxe semanais. Só gostava que ele me dificultasse um pouco a vida. Assim era demasiado fácil. Bastava uma menção discreta, porém um pouco mais crítica, à mulher ou ao casamento para fazer o Dante regressar à personalidade carrancuda que tinha antes de conhecer a Vivian. Normalmente treinávamos boxe às quintas-feiras, mas convencera-o a antecipar o encontro por conta da inesperada notícia a respeito da votação. Estás à vontade. De qualquer maneira, preferia 1000 vezes passar as noites de quinta com a Vivi. Fez uma curta pausa. E eu não estou débil, porra. Acabamos empatados. Acontecia habitualmente. Era algo que beliscava muitíssimo o meu lado mais competitivo, mas era também por isso que gostava tanto de treinar com o Dante. Num mundo cheio de vitórias fáceis, os nossos combates eram um desafio. Então a fase de lua de mel ainda vigora? Perguntei. O Dante e a Vivian tinham regressado há pouco da verdadeira lua de mel na Grécia. O Dante, que conhecia há quase uma década, jamais tiraria 2 semanas de férias, mas a mulher conseguirá o impossível. Ela transformará-o num ser humano de verdade que até tinha uma vida para lá dos confins do escritório. O rosto dele suavizou-se. Acho que nunca vai deixar de vigorar, disse com uma franqueza surpreendente. E por falar nisso, o que vais fazer acerca da Clarissa? Contará-lhe antes sobre a votação para CEO e a chamada da minha mãe. Como seria de esperar, o Dante demonstrou a solidariedade de um pedregulho, mas nunca perdi a oportunidade para me picar com a determinação da minha mãe em casar-me. Terei de a convidar para sair, como prometi. Quem sabe? Parei à entrada do bar. Ela até pode ser a tal. Daqui a um mês, é possível que andemos os 4 juntos por Times Square com roupas iguais. O Dante fez uma careta. Preferia cortar um braço e metê-lo num triturador. Engoli a gargalhada. Se tu dizes. Se conseguisse convencer a Vivian, ela até o punha nu a cantar o Yodel na esquina da Broadway com a 42nd Street. Felizmente para ele, eu também achava a ideia de casais se vestirem a condizer enquanto passeavam por Times Square aberrante. Por norma, bebíamos um copo depois dos treinos de boxe, mas hoje o Dante foi-se embora porque tinha um encontro com a mulher, por isso fui para o bar sozinho. Serpentei pela sala, procurando instintivamente um vislumbre de covinhas no rosto e tons violeta, mas só vi a amiga loura da Isabela e outra empregada com caracóis ruivos. Sentei-me num banco vazio e pedi o meu uísque habitual, simples, à empregada loura. Teresa? Teaga? Tessa? Era assim que se chamava. Aqui está, disse ela alegremente, pousando o copo à minha frente. Obrigada. Bebi um gole descontraído. Está uma noite agitada. Há mais alguém a trabalhar hoje? Não. Somos sempre só 2 pessoas em cada turno. A Tessa arqueou as sobrancelhas. Procura alguém em especial? Abanei a cabeça. Não, estava só a perguntar. Felizmente, outro cliente chamou a sua atenção, e ela não insistiu mais comigo. Acabei o uísque e passei a meia hora seguinte a fazer os obrigatórios contactos de networking e de recolha de informações. Não havia nada como um pouco de álcool para soltar a língua das pessoas, motivo pelo qual instituíra uma regra severa para mim. Nunca consumia mais de 3 bebidas em público. Mesmo assim, não conseguia concentrar-me. Os pensamentos desviavam-se constantemente para uma certa sala no primeiro andar do clube. Não por causa da Isabela, naturalmente. Estava só muito irritado por ela tocar piano melhor do que eu, e enquanto não conseguisse aperfeiçoar a peça, não descansava. Fiquei mais 10 minutos no bar, até que não aguentei mais. Pedi licença a um CEO de uma firma privada de finanças com quem conversava, esgueirei-me pela entrada lateral e subi as escadas para o primeiro andar. Ao contrário do dia anterior, não se ouvia música no corredor. Um sopro que se aproximou perigosamente de desilusão roçou a minha pele, mas consegui afastá-lo. Levei a mão à maçaneta da porta no mesmo instante em que esta se abriu. Alguma coisa, alguém pequena e macia embateu em mim e estendi instintivamente o braço em redor da sua cintura para segurar. Olhei para baixo. O aroma de rosas e baunilha toldou-me os sentidos antes de o meu cérebro registrar de quem se tratava. Cabelo escuro e sedoso. Pele bronzeada. Olhos castanhos enormes que se fundiram nos meus com surpresa e com mais qualquer coisa que fez com que uma assustadora onda de calor se espalhasse pelo meu sangue. Isabela. 6. Isabela. O Kai envolveu-me com o braço, segurando contra o seu tronco. Era como estar enfiada num verdadeiro inferno. O calor trespassava a minha blusa e entranhava-se nas veias. Um rubor subiu-me à superfície da pele, que formigava com o súbito e esmagador peso do uniforme.
Precisava de fazer alguma coisa, de pedir desculpa por terem batido nele, apesar de não ter tido culpa de recuar, de desaparecer dali a correr, mas a minha mente parecia ter encravado. A única coisa em que conseguia concentrar-me era na forte solidez do seu corpo e no bater veloz do meu coração. Tum, tum, tum. Ele baixou o queixo e os olhos encontraram os meus. Para variar, não trazia fato e gravata. Em vez disso, vestia uma camisa com as mangas arregaçadas e o primeiro botão do colarinho desabotoado. A camisa era tão suave e ele cheirava tão bem que senti uma vontade insana de comprimir o rosto contra o peito dele. Ou pior, de pressionar os lábios contra a cova do seu pescoço, para verificar se sabia tão bem quanto cheirava. A respiração fugiu-me por entre os lábios entreabertos. O formigueiro que me invadia intensificou-se. Tudo me parecia quente e pesado, como se tivesse mergulhado em mel aquecido pelo sol. A expressão do Kai manteve-se indiferente, mas a garganta moveu-se enquanto engolia em seco, denunciando-o. Eu não era a única a sentir a ligação incandescente. Essa consciência foi o suficiente para me fazer sair do transe. O que estava eu a fazer? Aquele era o Kai, por amor de Deus. Ele diferia 100%, pronto 90% do tipo de homem que me agradava, e estava 200% na lista de pessoas com quem não podia envolver-me. Não iria cometer o erro da minha antecessora, despedida depois de a supervisora a apanhar a fazer um broche a um dos membros do clube. Ela fora imprudente e agora constava da lista negra de todos os bares num raio de 20 quilômetros. O Clube Valhalla levava as suas regras e as consequências muito a sério. Além disso, já te esqueceste do que aconteceu da última vez que te envolveste com alguém com quem não devias? O meu estômago contorceu-se e a neblina dissipou-se, o suficiente para me libertar dos braços dele. Não obstante o ar-condicionado que zunia algures ali perto, sair dos braços do Kai era como abandonar uma cabana confortável, com a lareira acesa, para fazer uma travessia das montanhas no pico do inverno. Os meus braços ficaram com pele de galinha, mas decidi-me por uma abordagem descontraída. Andas a perseguir-me, é? Encontrá-lo casualmente naquele corredor teria sido uma coincidência, mas 2 vezes era suspeito. Sobretudo em noites consecutivas. Estava à espera de que desvalorizasse o meu comentário com o seu humor seco habitual, mas em vez disso, um débil rubor tingiu o seu rosto. Já falamos disso da última vez. Sou membro deste clube e estou simplesmente a aproveitar todas as valências que ele oferece, disse o Kai, as palavras pomposas e formais. Antes desta semana nunca usaste a sala do piano. Ele arqueou ligeiramente o sobrolho. Como sabes? Diz-me o instinto. Se o Kai fosse ali com regularidade, eu sentiria. Ele alterava a forma de todos os espaços onde entrava. É só um palpite, respondi. Mas fico feliz por vires cá mais vezes. Bem precisas de praticar. Reprimi um sorriso ao ver o brilho que se acendeu nos seus olhos. Talvez um dia consigas estar à minha altura. Para minha desilusão, ele não mordeu o isco. A esperança é a última a morrer. Claro que o brilho no olhar tornou-se mais pensativo. Estava a avaliar a situação. O teu desempenho ontem pode ter sido só uma questão de sorte. Tens muita garganta, mas conseguirás reproduzir o mesmo nível de performance? Agora era ele a lançar o isco, as suas palavras provocadoras e desafiantes. Não devia cair na esparrela dele. Precisava de ir escrever, estava terrivelmente atrasada na produção das 3.000 palavras diárias que prometera alcançar, e só ficará ali depois do meu turno porque tivera esperança de que o piano me ajudasse a despertar a criatividade. Não tinha tempo para ceder aos desafios velados do Kai. O meu lado mais prático insistiu que regressasse à casa naquele instante para começar a escrever. O meu outro lado, mais convencido, cintilava de orgulho. Se não tivesse ficado irritado, o Kai não me desafiaria. E eram tão poucas as coisas em que eu era boa que não resisti ao impulso de me exibir um bocadinho. Só um bocadinho. Ofereci-lhe um sorriso confiante. Então vamos lá tirar as teimas. O que dizes? Podes escolher a peça. O peso do seu olhar seguiu-me até ao banco do piano. Abri a tampa do teclado e tentei concentrar-me nas teclas suaves e familiares, em vez de no homem que estava atrás de mim.